Espaço urbano. Nessa aula, a gente vai trabalhar com muitos conceitos. O primeiro conceito que iremos trabalhar é o conceito de espaço urbano. Tá? Então, como esse espaço urbano está caracterizado? Vamos lá. Então, ele se caracteriza, entre outras coisas, pela concentração visível de elementos culturais ou artificiais na paisagem. Na geografia, a paisagem ela é formada por elementos culturais e elementos naturais. Dentro do espaço urbano, essa paisagem ela é predominante de elementos artificiais ou culturais. Quais são esses elementos que ficam postos nessa paisagem urbana? São as aglomerações habitacionais, estabelecimentos comerciais, estabelecimentos administrativos, atividades econômicas diversificadas e densidade de edificações. Então, todos esses elementos estão postos dentro da paisagem do espaço urbano. Ele é caracterizado por isso. É por prédio, por avenidas, por conjuntos habitacionais, por centros comerciais, centros financeiros ou centros administrativos. Vamos lá. Mesmo estando distante, por vezes centenas de quilômetros uma das outras, as cidades sempre se conectam umas com as outras, principalmente por meio das vias de transporte e comunicação. A cidade A e a cidade B, dificilmente elas estarão isoladas sem o que? Uma via de comunicação ou uma via de transporte. Nesse caso aqui, nossa imagem, a nossa cidade A e a cidade B, elas estão interligadas pela via de transporte e pela o quê? Via de comunicação. E essas vias? Nessas vias circulam o quê? Pessoas, circulam bens pode ser mercadorias, capitais aqui é dinheiro, e também informações. Essas informações elas se interconectam de várias formas. Ela pode ser através de linha telefônica, pode ser através de linha de internet e assim por diante. Então, uma cidade está conectada através de redes. Então, lá no fundo eu tenho uma cidade aqui. Então, essa cidade ela se conecta a outra cidade através do quê? Dessa via de transporte. Nessas vias de transportes, por exemplo, circulam pessoas. Estou vendo um ônibus aqui, esse é um caminhão de carga transportando carga e assim por diante. As cidades concentram elementos essenciais. Que elementos essenciais que as cidades, para ser considerado um espaço urbano, uma cidade, onde ela consegue aqui ofertar todo o seu serviço, ela tem que concentrar ali certos elementos essenciais. Um deles é o serviço público, como escolas, universidades, grandes hospitais, clínicas especializadas. Outro é ligado ao comércio, como lojas, shopping center, filiais e franquias de marcas famosas. Infraestrutura urbana, portos, aeroportos, malhas rodoviárias e ferrovias, ou cada vez mais tecnologia de conectividades online, como redes de internet, telefone via satélite, eletricidade, sistema de antenas e assim por diante. Então, isso, gente, é característica de grandes cidades. Cidades que têm aqui um porte de oferecer esses determinados elementos ou serviços essenciais. Serviços públicos aqui, como universidade, escola, hospitais, clínicas especializadas e assim por diante. Comércio, como lojas, como shopping center, como lojas famosas, como franquias e infraestrutura urbana. Essas infraestruturas urbanas podem ser portos, aeroportos, sistema de transporte, sistema de comunicação. Vamos lá. Metrópoles. O que são metrópoles? Não esqueça que a gente vai trabalhar bastante sobre essa questão conceitual. O que são metrópoles? Elas polarizam os conjuntos de municípios que a cercam, exercendo ao mesmo tempo influência e atração.
formando regiões metropolitanas nas quais há um intenso fluxo de pessoas, principalmente de trabalhadores e estudantes. Essas regiões metropolitanas, elas então abrigam a metrópole, que é a cidade principal, e junto em torno dela vai se formando o quê? Os municípios. Esses municípios, eles estão sempre ligados ao quê? A essa cidade principal. Outra questão aqui é o quê? É o deslocamento diário de pessoas entre a cidade, a metrópole, que é a cidade principal, e as cidades mais periféricas. Essas pessoas saem de manhã cedinho para trabalhar e durante o finalzinho da tarde, início da noite, elas estão voltando para sua casa, para sua cidade de origem. Esse tipo de migração é conhecida como o quê? Migração pendular. Por quê? Como fosse um pêndulo. Então, de manhã ele sai para trabalhar, vai para a cidade, depois ele volta novamente para sua cidade lá onde ele mora. Então isso chama-se o quê? Migração pendular. Exemplos de cidades onde esse movimento ele é bem destacado é em Aparecida de Goiânia, né? Na região metropolitana de Goiás, Diadema, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, Viamão, que é uma cidade metropolitana da região de Porto Alegre, e Araucária, que é o quê? É uma cidade metropolitana de Curitiba. Então tem aqui a cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo é um exemplo de metrópole, tá, gente? O exemplo aqui, ó, por exemplo, terminal de Perim, em Curitiba, e o terminal de Araucária, região metropolitana de Curitiba. O interessante é o seguinte, é que essas cidades, elas estão o quê? Elas estão ligadas, tem essa conexão com essas regiões metropolitanas. Então, essas regiões metropolitanas, na verdade, elas estão ligadas à sua metrópole. Quando o poder de atração ou polarização de uma cidade é grande a ponto de formar uma malha urbana com vários municípios, temos uma metrópole. Então, a junção física nas áreas urbanas dos municípios contínuos é denominada de conurbação. O que seria essa conurbação? Nós eu tenho aqui Curitiba, tá? É a cidade, eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui a região metropolitana de Curitiba. Então tá aqui, ó, Curitiba aqui no meio. Né? E todos esses outros municípios, eles fazem parte o quê? Dessa região metropolitana. Tá? E aqui eu vou tentar te dar um exemplo como que funciona mais ou menos essa questão das regiões metropolitanas e o processo de conurbação. Então tem aqui a cidade de Colombo, tem uma cidade de Pinhais e Piraquara. Né? E aqui, professor, aqui é Curitiba. Então tem Curitiba, que é o quê? Que é a metrópole, e eu tenho o quê? As cidades circunvizinhas. Essas cidades vão formar o quê? Chamada região metropolitana. Para vocês terem ideia, o que é a conurbação? É quando a malha urbana, né, ou a cidade avança sobre a outra cidade, desaparecendo o quê? Toda a área rural. Você já não tem mais área rural entre uma cidade e outra. Você tem agora o quê? Uma malha urbana. A cidade ela é contínua. Então você não sabe mais onde termina Curitiba e onde começa Pinhais. Da mesmo caso entre Curitiba e Piraquara. Piraquara, Pinhais. Pinhais, Colombo. Colombo e Curitiba. Então toda essa região aqui virou o quê? Uma malha urbana só. Então isso houve o quê? Então houve um avanço da cidade de Colombo sobre a cidade de Pinhais. As duas se uniram, se juntaram. Então isso é um processo de conurbação. Pinhais e Piraquara também se juntaram. Então tem outro processo de conurbação aqui entre essas duas. Pinhais e Curitiba se juntaram, tem outro processo de conurbação. Colombo e Curitiba também novamente outro processo de conurbação, que as duas se juntaram aqui. Piraquara, aqui ó, bem no cantinho, Piraquara e Curitiba também outro processo de conurbação. Então, esse processo de conurbação, na verdade, é o que? É a fusão entre cidades. As cidades elas são formadas de fusão, transformando aqui uma região metropolitana. Ok? Muitas das vezes, duas ou mais metrópoles expandem suas regiões metropolitanas
até formarem uma única área urbana contínua entre metrópoles vizinhas. Agora a gente vai ver a questão, como funciona aqui na questão das megalópolis. O que é uma megalópole? Na megalópole, na verdade, é o que? É a fusão de várias metrópoles. Então tem aqui na imagem 1, ó, metrópole A e a metrópole B. Aqui, ela forma uma megalópole? Não, porque entre a A e a B eu tenho aqui um espaço rural. E esse espaço rural ele impede de a A e a B se unir, formando uma só rede urbana. Já aqui na imagem 2, aqui embaixo, eu tenho agora o que? Uma megalópole, porque a metrópole A e a metrópole B elas estão unidas o quê? Pela uma malha urbana. Então houve o que aqui? Um processo de conurbação entre metrópole A e metrópole B, formando o que a gente chama de megalópole. Então, quando há uma conurbação entre duas ou mais metrópoles, tem uma formação de uma megalópole. Ok? Então, o que seriam as megalópoles? São a fusão entre metrópoles. Então, um exemplo aqui da primeira megalópolis no mundo foi o que? A Boswash, entre Boston e Washington. Então, a cidade de Boston, a metrópole de Boston, fez a fusão com a de Nova York, a de Nova York com a da Filadélfia, Filadélfia com Baltimore e Baltimore com Washington. Então, a rede urbana é a maior rede urbana até hoje. Então, a maior megalópolis ainda até hoje é essa da Boswash, que ela pega mais de 600 quilômetros, tá? De extensão é essa megalópole. Então ela começa em Boston, se une com Nova York, que se une com a Filadélfia, que se une com Baltimore, que se une com Washington, formando a Boswash. Vamos lá, o que são megacidades? As metrópoles apresentam mais de 10 milhões de habitantes, são denominadas de megacidades. Então, professor, o que seria uma megacidade? Uma metrópole com acima de 10 milhões de habitantes são denominadas megacidades. Então, até 1975, havia apenas 4 megacidades no mundo: Tóquio, Yokohama, Nova York e a cidade do México. Em 2018, o número de megalópolis chega a 33, sendo delas 8 na América e 3 na África. Então tem aqui Nova York, uma das primeiras megacidades do mundo. E ela também está inserida aí na maior megalópole do mundo. São Paulo também é uma megacidade, porque ela tem acima de 10 milhões de habitantes. Eu tenho Kinshasa, que é a capital do Congo, é um exemplo de megacidade. Só mais essa megacidade que é essa cidade, essa metrópole. Não muito feia. Gente, não tem a questão aqui dessas megacidades. A única critério para se tornar uma megacidade é a quantidade de habitantes, independente da infraestrutura urbana que essa cidade tenha, tá bom? Então não adianta que a cidade é muito feia, então não deveria ser uma megacidade, não. O único critério usado é a quantidade de habitantes, tá? Então Kinshasa, capital do Congo, ela é um exemplo de megacidade no continente africano. Tem o Lagos na Nigéria, também uma megacidade. Ok? Vamos lá para as cidades globais. O que seriam essas cidades globais? As metrópoles que exercem influência em escala mundial, polarizando o mercado de ações e outros fluxos comerciais, de informação e mesmo de pessoas, são classificadas como cidades globais, mesmo quando não apresentam populações muitos bilhões de habitantes. Algumas das principais cidades globais americanas e africanas são. Então, o conceito de cidade global não envolve agora o critério de quê? Quantidade de população.
mas agora de qualidade, de conectividade dessa cidade com quem? Com o mundo, com as demais cidades. Na verdade, o que? É uma cidade que depende dessa o quê? Dessa conectividade global entre elas. Tá bom? Temos aqui Los Angeles, nos Estados Unidos, é um exemplo de cidade global. Toronto, no Canadá, também uma cidade global aqui no continente americano. Cairo, no Egito, é um exemplo de cidade global no continente africano. Espaço urbano na América. Como o espaço urbano na América está caracterizado? É caracterizado por ser altamente urbanizado. 80% da população da América habitam as cidades, com exceção apenas de 2 países, Belize e o Suriname. Os demais países são totalmente urbanizados. Vamos prestar atenção aqui para um conceito, que é a urbanização. Ele está caracterizado pelo crescimento do espaço urbano em decorrência da redução da população rural. Então, é o aumento da população morando nas cidades. Isso seria o que? Processo de urbanização. Vamos lá. Então, vamos ao processo de urbanização aqui na América anglo-saxônica. Vamos lá. Então, a urbanização ocorreu a partir das últimas décadas do século XIX, entre 1850 a 1890, né? Essa urbanização já estava se consolidando. Ela ocorreram nas costas do Atlântico, essa região aqui, ó, nos Grandes Lagos, essa outra região aqui, e na costa do Pacífico, aqui. Então, foram essas regiões onde ocorreram o quê? Os maiores processos de urbanização na América anglo-saxônica. Também aqui que formaram as primeiras metrópoles do Novo Mundo. Além das primeiras metrópoles, a primeira megalópole. A cidade de Ottawa, no Canadá, ela fica próxima ali à costa do Atlântico. Essa aqui é São Francisco, na Califórnia, na costa do Pacífico. E a cidade de Detroit, na região dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos. América Latina. Como está caracterizado o processo de urbanização na América Latina? Então, o processo ele realmente vai ocorrer, esse processo de urbanização vai ter um grande impulso depois da Segunda Guerra Mundial. Quais são os países aí que vão ter um grande avanço no processo de urbanização? O México, a Argentina, o Chile e o Brasil. Por quê? Porque foram países que adotaram um modelo de industrialização por substituição de importações. Devido às crises da Segunda Guerra Mundial, esses países passaram então a importar fábricas. Então, antes eles importavam produtos, passaram agora a importar as fábricas. A partir da Segunda Guerra Mundial, grandes empresas multinacionais ou transnacionais, elas passaram a migrar para a América Latina, principalmente nos países do México, Brasil e Argentina e o Chile. Então, esses países começaram a ter aqui a sua revolução industrial, o seu processo de industrialização. Esse processo de industrialização ele vai provocar o êxodo rural, que é o deslocamento das populações do campo para as cidades. Então, os principais polos industriais se concentraram em torno das capitais e centros urbanos, para onde essas indústrias passaram a se localizar. Então, isso fez o quê? Atraiu migrantes de pequenas cidades ou de áreas rurais. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte formaram-se aglomerações industriais. Então, em torno dessas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, formaram-se aglomerações industriais. Buenos Aires, Santiago, Lima e Montevidéu sofreram a chamada macrocefalia. O que é uma macrocefalia? É quando uma grande parcela da população de um país habita na mesma aglomeração. Então, por que, professor, no Brasil não houve essa macrocefalia?
porque os polos industriais no Brasil eles ficaram descentralizados, ficaram concentrados apenas em uma cidade. Então, cidades como São Paulo, apesar de ser a mais industrializada, mesmo assim ela tinha próximo o Rio de Janeiro, também com alto grau de industrialização, bem como Belo Horizonte. E isso fez com que a população ela também não se concentrasse só em um estado ou uma região. Então, isso já vai ocorrer de forma o que? Essa macrocefaleia vai ocorrer em Buenos Aires, que a cidade e a região metropolitana de Buenos Aires ela vai abrigar em torno de 25 a 30% da população argentina. Santiago, Lima e Montevidéu, em torno de 25% da população de todo o país vai se concentrar naquela região. E isso vai provocar esse fenômeno chamado de macrocefaleia. A partir de então, já nas últimas final aqui dos anos 2000, vai ocorrer o chamado desconcentração espacial. Mas por quê? Porque também há o quê? Uma desconcentração industrial também. As indústrias começam a sair de centros como São Paulo, começam a migrar para as novas regiões, essas novas metrópoles. Isso vai ocorrer também na Argentina, na região de Córdoba e Rosário. No Brasil, isso vai ocorrer em Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Manaus, Belém. Então, todas essas cidades elas vão desenvolver um certo grau de industrialização. Buenos Aires, capital da Argentina, essa região industrial de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Espaço urbano na África. Está caracterizado aqui o espaço urbano africano. Primeiro, a população rural é maior do que a população urbana. Então, a população ainda é um continente rural. Ele não é um continente urbano como a América. Atualmente, o processo de urbanização e o êxodo rural são mais acelerados na atualidade. O processo de urbanização no continente africano ele é diferente do que ocorreu na América Latina, por exemplo. Então, o que atraiu a população do campo para as cidades, além do processo de mecanização do campo, foi o que? Foi a atividade industrial. Mas como na África não tem atividade industrial, o que provocou então esse processo de urbanização? O que vem provocando? Na verdade, o que vem provocando esse processo de urbanização é o quê? Na verdade, essas cidades elas passaram o quê? A ser construída e desenvolvida a partir do quê? Da ação do Estado. Então, o Estado aqui, que vamos chamar aqui de governo desses países, passaram o quê? A criar regiões administrativas. E essas regiões administrativas passaram o quê? A concentrar mais pessoas. Então, eu tenho aqui uma região comercial de Lagos, né? Na Nigéria, Lagos aqui é uma mega cidade africana. Vamos lá. Então, as maiores metrópoles que surgiram recentemente são Kinshasa, no Congo, Accra, em Gana, Luanda, na Angola. Então, são as maiores metrópoles que surgiram atualmente, ou recentemente. E temos as metrópoles lá dos séculos 19 e 20. O destaque aqui para Joanesburgo, na cidade da África do Sul, e a cidade do Cabo, também da África do Sul. E Cairo, a capital do Egito. Então, essas três metrópoles são metrópoles que surgiram entre o século XIX e o século XX. Então, aqui, essa região metropolitana de Accra, no Senegal, uma metrópole com aspectos de modernidade. Eu tenho aqui a cidade de Joanesburgo, na África do Sul. E temos também algumas metrópoles que surgiram a partir da década de 80. Destaque para Dakar, no Senegal, Lagos, na Nigéria, Maputo, em Moçambique,
Nairobi, no Quênia, Abidjan, na Costa do Marfim. Temos aí o destaque também para Dar es Salaam, na Tanzânia, que fica aqui no Oceano Índico. Então tem a cidade de Nairobi, no Quênia. Também temos a metrópole ou a cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia. Então, observamos aqui que ocorre hoje na África. A África, essas cidades elas estão se desenvolvendo, essas metrópoles elas estão se desenvolvendo de forma bem rápida. Para dar, só para a nível aqui de informação, essa capital que vocês estão vendo aí, Dar es Salaam, ela em 1970 ela tinha apenas 357 mil habitantes. Hoje essa metrópole ela está estimada em 6 milhões de habitantes. Chegando aqui mais daqui 4 milhões já vai se tornar aqui uma mega cidade, mais uma mega cidade africana. Então ela está hoje com 6 milhões de habitantes. E interessante também é que ao mesmo tempo essas cidades elas se mostram bem modernas e conectadas com o restante do mundo, esse nosso mundo globalizado, né? E por outro lado ainda são cidades ainda que apresentam ainda problemas ou bolsões de pobreza, tá bom? Aí fica aquelas ilhas de prosperidade em torno de bolsões de pobreza, ou os aspectos do subdesenvolvimento. Isso realmente ocorreria nessas cidades africanas, justamente porque são cidades que elas foram criadas a partir da intervenção estatal e não a partir do desenvolvimento da economia dessas sociedades. Então foi essa sociedade que foram se enriquecendo e eles foram melhorando o aspecto da cidade, a infraestrutura da cidade. Não, a infraestrutura da cidade ela foi criada primeiro e essas pessoas começaram o quê? A migrar para essas regiões. Então, justamente essa intervenção do Estado no processo de urbanização se torna muito artificial, e essa artificialidade ela vai contrastar com bolsões de pobreza e com ilhas de prosperidades, ok?